Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo, eu vou retomar um pouquinho com vocês a respeito do que são os indicadores sociais. Eu falei para vocês que indicadores sociais são dados que nos ajudam a entender como que a população de uma certa área vive, ou seja, como é que é a renda das pessoas daquela área, como é que é o acesso à saúde, como é que é o acesso à educação, à moradia e assim por diante. Esses dados, ou seja, esses indicadores sociais, eles são super importantes para a gente compreender como que as pessoas vivem num certo local, ou seja, num bairro, numa cidade, num estado, num país como um todo, e a partir disso, os governos eles criam projetos e elaboram políticas para poder atender a necessidade dessas pessoas. Então é fundamental entender a realidade para a partir daí criar planos de ação, fazer políticas, projetos para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da renda aqui no Brasil. E o que é renda? Renda é todo o valor recebido a partir de um trabalho ou pela venda de uma mercadoria. E o que a gente tem aqui no Brasil é uma grande desigualdade de renda, onde a gente tem um pequeno grupo de pessoas que concentra uma grande quantidade de riqueza, enquanto a maior parte da população vive com baixa renda. E isso afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, uma vez que quanto maior a renda, melhor é o acesso a uma boa alimentação, a uma boa educação, a uma boa saúde, assim como também a melhor moradia, ao passo que quanto menor a renda, o acesso a uma boa alimentação, a uma educação de qualidade, a um sistema de saúde, tudo isso fica comprometido. E por isso acaba diminuindo a qualidade de vida dessas pessoas. Outro dado que nos ajuda a compreender a respeito da renda aqui no Brasil é a renda per capita. Renda per capita significa a renda por pessoa. E como é que é obtido esse dado? Pega-se o total de riqueza que é produzida numa região e divide-se pela quantidade de pessoas que vivem naquela área. E a renda per capita nos ajuda a entender o seguinte: quanto maior é a riqueza produzida, maior é a renda das pessoas. Contudo, ela não mostra a desigualdade de renda que existem entre as pessoas. Então, ela nos ajuda a entender, de um certo ponto de vista, que quanto maior é a produção de riqueza de uma área, as pessoas tendem a ganhar mais, ou seja, terem maior renda, mas ela também não mostra a desigualdade salarial que existe entre as pessoas. Segundo o IBGE, aproximadamente 27% da população brasileira vive em condição de pobreza. Para o Banco Mundial, pobre é aquele que vive com menos de 5 dólares por dia. E aqui no Brasil, então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas nessa situação, onde então o acesso à moradia, saúde, à educação, por parte dessas pessoas, como a gente já falou anteriormente, é muito mais precário. Inclusive, o Estado tem um papel extremamente importante para poder fornecer esse tipo de serviço para a população mais pobre. Cabe ao Estado, então, garantir o acesso à saúde, à educação, esses serviços de qualidade, assim como garantir moradia, boa alimentação e tudo isso que garante a qualidade de vida das pessoas. Mas o que a gente tem atualmente é uma grande desigualdade na oferta desses serviços, onde quanto mais precário for o bairro, maior a quantidade de população pobre que vive naquela área. Ao passo que em bairros onde tem uma grande concentração de população que tem uma renda mais alta, a oferta desses serviços acaba sendo em maior quantidade. Então, muitas vezes, bairros, assim como cidades, estados, existe uma grande diferença, uma grande desigualdade com relação à oferta de saúde, educação e assim por diante. Com relação à educação, sabe-se que a educação é extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social de um país, uma vez que quanto maior é o grau de estudo de uma população, maior tende a ser a renda dela, e isso faz com que as pessoas tenham acesso a uma série de serviços que melhoram a sua qualidade de vida. Aqui no Brasil, nós ainda temos milhões de pessoas que são analfabetas, assim como também nós temos milhões de pessoas que frequentaram a escola, mas se formaram apenas no ensino fundamental, não concluindo o ensino médio. Nós temos milhões de pessoas que saíram da escola, mesmo com o ensino médio, mas que são consideradas como analfabetas funcionais,
onde elas mal sabem ler e escrever, ou seja, elas têm dificuldade com a escrita, assim como também de interpretação de texto, o que faz com que elas acabem ocupando os piores cargos no mercado de trabalho. Vale a pena a gente ressaltar que para a população negra e parda, que são os miscigenados, é muito mais difícil a ter acesso à educação do que em relação à população branca. Isso acontece porque, em sua maioria, a população negra e a população parda vivem em áreas periféricas. E na periferia é muito mais precário o acesso ao ensino, assim como também a qualidade do ensino. E aí, então, muitas vezes, essa população tem uma deficiência ao longo do seu processo educacional, o que acaba dificultando o ingresso em universidades, principalmente de qualidade, o que faria com que a renda dessas pessoas e dessas famílias aumentasse, gerando assim uma melhor qualidade de vida. Bom, galera, hoje eu vou encerrar por aqui. Na sexta-feira, que é a nossa transmissão ao vivo, eu vou retomar rapidamente esse conteúdo de hoje e vou explicar para vocês o que é o IDH. Um beijo para vocês e até lá!